O matador mais procurado do país volta para a cadeia. O Cabo Bruno, um ex-soldado da Polícia Militar que aterrorizou São Paulo, acusado de matar mais de 50 pessoas na periferia da cidade, foi recapturado hoje de madrugada. Florisvaldo de Oliveira, o Cabo Bruno, virou bandido e lenda no início dos anos 80, quando ainda era soldado da Polícia Militar de São Paulo e começou a matar marginais e inocentes por encomenda. Acusado de mais de 50 assassinatos, jamais se arrependeu. Na realidade, eu programei a morte de todos os 6, sem exceção. E se fosse preciso fazer hoje novamente, eu não hesitaria em fazer novamente. A história criminal do Brasil sempre se baseou em muita violência. Violência essa que trouxe várias consequências para os seus agressores, pessoas que se envolveram nessa criminalidade. Florisvaldo de Oliveira, mais conhecido como Cabo Bruno, nasceu em 18 de novembro de 1958, em Pindamonhangaba. Foi um ex-policial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Foi acusado de mais de 50 mortes na periferia de São Paulo, durante os anos de 1980. Foi considerado um dos personagens mais polêmicos da crônica policial. Chegou a admitir essas mortes, mas depois negou em depoimento. O apelido vinha desde a infância em Catanduva, uma provocação dos colegas comparando com um alcoólatra das redondezas chamado Bruno. Mesmo a mãe passou a chamá-lo apenas assim. Assim que cresceu, Cabo Bruno ingressou na PM em pleno regime militar. Ele aprendeu com os superiores, no início da década de 1980, no período da repressão, que tatuagem era sinônimo de bandidagem. Foi pensando assim que matou um jovem na zona sul de São Paulo. O rapaz tinha uma cruz tatuada no pulso. Cabo Bruno era o que se conhece como justiceiro, pessoa que é contratada para matar outras, geralmente nas periferias. Dizia que ele matava por odiar marginais. Embora depoimentos surgissem de algumas execuções teriam sido motivadas pela aparência das vítimas, ele agia quase sempre em suas folgas, no bairro de Pedreira, região do Jabaquara, zona sul de São Paulo. E alguns moradores dizem que no tempo dele não havia tanta insegurança. Comerciantes seriam seus maiores clientes, embora ele negasse. Sou da Polícia de São Paulo na caçada ao matador de bandidos. Ele se intitula o Justiceiro. Já matou 18 pessoas e avisa que ainda tem uma lista negra com muitos outros nomes. Mas a população está com medo, anunciando que está fazendo justiça com as próprias mãos. O caçador de bandidos também já matou pessoas inocentes. Na segunda-feira à noite, aqui nessa esquina, o matador sequestrou suas duas últimas vítimas, Jairo Costa e um amigo que estava com ele. Ambos estão mortos e o amigo até agora não foi identificado. 3 horas depois, a 2 quilômetros daqui, neste terreno baldio, os corpos dos 2 rapazes foram encontrados. Doutor Alberto, aqui foram encontrados os corpos do Jairo Costa e da pessoa que estava com ele. O senhor acha que eles foram executados mesmo aqui?
A impressão é essa, é um local muito ermo e muito abandonado, eles não deveriam estar aqui. Eles foram trazidos para cá, foram encontrados aqui, apresentando perfurações no tórax e na cabeça. Tudo leva a crer que eles vieram para cá forçados e aqui foram executados. Jairo não tinha nenhuma passagem pela polícia e trabalhava na Companhia Telefônica de São Paulo. E se por acaso me pensar no bairro, pode procurar, que eu sou nascido e criado aqui. Você pode mandar procurar toda a vida aqui, se nós não presta. Se meu filho não prestava. Você pode procurar em todo lugar se ele não prestava, meu filho. E acabaram com a vida do meu filho. A identidade do assassino. No dia 22 de maio de 1983, o caso da vítima Cláudio Petervasky continuava sem solução. Na mesma época, o jovem que estava com Cláudio e que havia sobrevivido ao ataque, ele deu uma entrevista. Perdeu fala, mas o primo dele, Cláudio Pasternak, não teve a mesma sorte. Morreu com 3 tiros na cabeça. Quando passou o Palacinhas, tinha um moleque mais ou menos de uma idade de 18 anos, que trabalha no ferro velho ali, falou: esse cara é um matador. Bom, e aí? Alguns meses depois, no dia 22 de setembro de 1983, a Polícia Militar de São Paulo acusou o policial na época, Florisvaldo de Oliveira, de cometer mais de 20 assassinatos. 20 assassinatos cometidos na zona sul do estado, da capital de São Paulo. Florisvaldo era conhecido por todos como Cabo Bruno, mas após ser preso, o assassino confessou apenas ter assassinado uma pessoa, que no caso era o Cláudio Petervasky. Com a confissão em mãos, a polícia tinha certeza que tinha capturado. Os moradores afirmaram que o Cabo Bruno havia matado pelo menos 30 pessoas, sendo muitas delas jovens de 15 e 17 anos. Ele confessou a morte do Elisier Tori Rosa vulgo Gorá, que isso ocorreu no dia 6 de fevereiro de 82. Por que ele matou? Ele alega que esse cidadão tentou roubar ou furtar objetos da sua residência. Ele tomou conhecimento e então resolveu eliminá-lo. Ele é acusado de pelo menos outros 30 assassinatos. Ele confessou algum outro caso? Não confessou. E, inclusive, agora nós estamos com uma certa dificuldade em continuar nas apurações, tendo em vista a sua prisão preventiva e ele passar à disposição da justiça. O senhor acha que ele poderia, por exemplo, receber de comerciantes para matar? Há suspeitas dessas informações também que nós estamos apurando tranquilamente. São muitos PMs envolvidos? Por enquanto ainda não. O senhor acha que no futuro vão surgir nomes de PMs? Aí eu acredito que sim. Que providência a Polícia Militar tomou com relação ao Cabo Bruno? Agora, atualmente, nós já estamos tendo em vista que ele confessou nesses últimos dias, está sendo feito o processo pedindo a expulsão das fileiras da corporação. Em 2009, após cumprir 1/6 da sua pena, solicitou a conversão para regime semiaberto. O Ministério Público Estadual pediu uma avaliação psicossocial criminológica, feita em 2 etapas, com pareceres favoráveis à progressão da pena. Menor chance de reincidência, que ele estaria preparado para ser reinserido à sociedade, montou família, tem inclusive trabalhos de arte, tem trabalho fixo na penitenciária, fatores que levam a concluir que ele já está preparado para o regime semiaberto. E levando em conta que já faz 18 anos que ele está preso sem tentar nenhuma fuga. A decisão da Justiça de Taubaté que garantiu a progressão de pena para o ex-policial saiu no dia 19 de agosto. Preso há 18 anos, Cabo Bruno foi condenado a 103 anos de prisão, acusado de homicídios e também de chefiar um grupo de extermínio na zona sul de São Paulo na década de 80. A manifestação da promotoria levou em consideração que o ex-PM nunca cometeu uma falta grave enquanto esteve preso, além de trabalhar dentro da unidade onde atua também como capelão da Igreja do Presídio, além de já ter cumprido 1/6, que foi concedida dia 19 de agosto. Apesar do regime semiaberto, ainda naquele ano foi-lhe negado
o benefício sem saídas temporárias, o que ele só poderia ter a partir de 2017, por causa do seu histórico de fugas, é lógico. Documentos com elogios e funcionários e da própria direção da P2 quanto à sua conduta na sua unidade reforçaram a decisão. Plastificou o alvará de soltura original para passar a carregar sempre junto, com uma cópia consigo, junto com uma lista de 10 sonhos que gostaria de realizar antes de morrer. Nas minhas fugas, a polícia sempre me paravam, reclamavam, em tom de brincadeira. Agora que tenho o alvará, ninguém me para mais. Pouco mais de um mês após deixar a prisão, Cabo Bruno foi morto. Um ex-policial militar foi morto no interior de São Paulo depois de ficar pouco mais de um mês em liberdade. No bairro da Quadra Coberta, em Pindamonhangaba, por volta das 23h30, no dia 26 de setembro de 2012. Ele retornava de um culto religioso no município de Aparecida, acompanhado por parentes, que nada sofreram, e os disparos foram dados por 2 homens. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, 2 homens chegaram a pé e atiraram somente contra ele, não tendo sido anunciado assalto, e que havia um carro próximo do local, possivelmente utilizado pelos atiradores de fuga. Sem pistas sobre a autoria, teria sido provavelmente um crime de execução, a ser investigado pela polícia, até hoje sendo investigado, é lógico. Morto na mesma hora, não foi levado ao hospital, e os peritos recolheram cápsulas de uma pistola .40 e de outra arma calibre 380. Bruno, ele vem desde a infância. Já quando pequeno, com 7 anos de idade. É até interessante porque havia um bêbado na frente de um bar lá e eu era todo sardento e este bêbado também era. E as outras crianças começaram a falar que eu parecia com aquele bêbado e me chamar de Bruno. O nome do bêbado é Bruno, era Bruno. Florisvaldo de Oliveira. Esse é o seu nome de batismo, vulgo Cabo Bruno. Eu tenho alguns questionamentos sobre a história e as narrativas que foram aqui faladas, inclusive a origem do nome Bruno. Será que ele, na verdade, não sofria bullying pelos colegas de infância? Por conta do seu nome que lembrava uma flor? Neste sentido, senhoras e senhores, ele acabou inventando toda essa história de bêbado e lalala para encobrir algo que ele não queria que fosse falado a respeito do seu nome. Ou seja, para encobrir uma mentira que ele mesmo criou em sua mente insana. Para ingressar na PM, na época, muitos de nós sabemos que para ser aprovado tinha que ter uma altura mínima. Será que por ter uma baixa estatura e ele, perante os seus colegas, não se sentia inferiorizado e assim procurava de alguma forma mostrar para todos que ser pequeno não tinha nada a ver com as suas funções? Para ingressar nas fileiras da corporação, o ego já estava exacerbado, instalado e ficou muito mais depois que ele se formou.
época diziam que muitos dos comerciantes eram os mandantes dos crimes cometidos pelo Cabo Bruno. Será que mesmo estes comerciantes foram os mandantes? Ou se foram, não deveriam ser punidos com a mesma ou até maior proporção de Bruno penalmente pelos crimes? Em muitas entrevistas, os comandantes diziam que possivelmente poderia haver outros policiais envolvidos, inclusive oficiais como tenente e um capitão. Será que se fossem realmente culpados, seriam punidos na mesma proporção do Bruno? Caso fossem declarados culpados? O que vemos aqui é uma salada de dúvidas. Até hoje ninguém sabe quem foi que executou o Cabo Bruno. Será que Floresvaldo, ou seja, o pastor Floresvaldo, não estava novamente querendo ser evidenciado, aplaudido, querendo palco, como no passado? Talvez seria nada mais, nada menos que um lobo vestido de pele de cordeiro. O que sabemos é que, tendo feito todas essas coisas, todos sofrem uma consequência. Aqui se faz, aqui se paga. Tudo que faz tim, faz tom. O vídeo a seguir parece não ter nada a ver com a nossa história, mas saiba que o contexto tem tudo a ver quando se está na zona de conforto e quando está tranquilo, pensa que nada pode acontecer. Eu nem mesmo sei o que eu tô fazendo aqui. Você nem deve saber quem eu sou. Você orava e acreditava. E isso na sua vida toda. Nunca fez nada errado. E aqui está. É a pessoa mais bondosa que eu conheço. E eu sou o mais cruel. Você tem demência. Já minha vida, ela é perfeita. Me explica isso pra mim. Às vezes, a porta da cela se tranca. Então, é muito tarde. Quem você disse que é?